graça e paz daquele que vive. Você viu, nós estamos falando da criação, mas nós estamos falando de toda a Bíblia junto. Nós acabamos a primeira parte, nós falamos das 4 terras, dos 4 estágios do homem, dos 4 corpos de Cristo, do significado número 4, de Jesus na criação. São tantas coisas que nós falamos e vamos continuar falando. Eu vou começar hoje, agora, um novo ciclo de ensinamento falando a respeito desses 4 mundos. Eu vou começar primeiro, é lógico, com o primeiro de todos, que é o mundo pré-adâmico. Ou seja, quando nós falamos o mundo pré-adâmico, nós estamos falando do mundo antes de Adão. Parece até ser um palavrão para muitas pessoas falar que existe um mundo antes de Adão. As pessoas ficam até escandalizadas, algumas, por pensar: gente, isso é uma heresia. Não é uma heresia. Nós vamos pensar agora. Antes eu também pensava, ficava como um mundo antes de Adão. Mas quando você vai lendo a Bíblia, você vai lendo Gênesis 1, você vai perceber que aqueles 6 dias Deus não está criando a terra, Deus está refazendo as coisas. Agora, existem outros textos que vão mostrar Deus criando a terra original, não aquela terra de Gênesis 1 e 2 sem forma e vazia, mas uma terra original. E essa terra original, ela foi criada antes de Adão, e por isso nós chamamos de mundo pré-adâmico. Bom, nós precisamos então entender que Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, e Deus não tem costume de criar uma coisa sem sentido, vazio, cheio de trevas. E o versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia. Mas nós já vimos que há muito debate a respeito disso. A Bíblia já hoje trazendo: e a terra estava, ou a terra se tornou sem forma e vazia. Essa distância do versículo 1 para o versículo 2, ela é muito grande. São milhões e milhões e milhões de anos. E aí nós vamos entender que a primeira terra e o primeiro céu, a primeira terra e o primeiro céu original antes de Adão. Certo? Posto isso, nós precisamos avançar. Nós cremos, existem várias teorias a respeito disso, e nós estamos ensinando a teoria que do versículo 1 para o versículo 2 há milhões e milhões de anos, e por isso que é uma segunda terra ali, sem forma e vazia. Mas a primeira, antes de Adão, ela era perfeita. E hoje nós vamos começar a usar uns textos, e hoje eu quero usar o texto de Jó, capítulo 38, verso 3 a 7. É o primeiro texto que eu quero usar para explicar o mundo pré-adâmico, o mundo antes do primeiro homem chamado Adão. Veja que no livro de Jó, ele é um livro misterioso, um livro poético, mas conta a história também de Jó. E há muitas perguntas, muitas indagações, muitas conversas entre Jó e seus amigos, e Deus vem se manifestar, Deus vem dar a sua opinião, Deus vem falar o que de fato é no capítulo 38. Então, no capítulo 38, Deus vai responder a Jó, e Deus vai falar os conselhos que são errados, a perversão das ideias. Há muita perversão de ideias ali no livro de Jó. E o próprio Jó também, ele teve uma certa perturbação mental por causa dos amigos, das circunstâncias que ele passou, que são terríveis. Mas agora no capítulo 38, Deus vai falar com Jó, e Deus vai fazer algumas perguntas para Jó. Já no versículo 3, Deus diz assim: você se cinge, que eu vou te perguntar. Se cinge como homem, porque eu vou te perguntar. Deus está querendo dizer: agora você vai ser corajoso, você vai estar preparado para as minhas perguntas, e você vai ter que me responder. Mas Jó não saberia responder aquelas perguntas, porque aquelas perguntas que Deus faria para mostrar que nem os amigos de Jó, nem o próprio Jó sabiam do que estavam falando, e eles nem sabiam absolutamente nada, e estavam querendo ter sabedoria em coisas que era impossível ter. Somente Deus tem a sabedoria. Deus ia fazer perguntas para provar para Jó que ele não sabia nada, que ele não estava entendendo absolutamente nada. E
Deus ia também provar que a justiça vem dele, que as perfeições vêm dele, que ele fez todas as coisas, que ele criou todas as coisas. Então as perguntas que se seguem são perguntas que Jó não teria condições de responder, e até hoje, depois de tantos anos, porque Jó ele é contemporâneo de Abraão, um tempo muito antigo, há mais de 4.000 anos atrás, e agora ele não teria como responder, e hoje também, com toda a ciência avançada que temos, é impossível responder. Tudo que existe são teorias, e você sabe que teorias são suposições, nada é comprovado, nada é verdade absoluta, tudo são conclusões tiradas, comentários, ideias, hipóteses, nada concreto. Tudo que nós temos na ciência a respeito da criação de todas as coisas são teorias, não são verdades absolutas. E nós, os cristãos, nós cremos na palavra não como uma teoria, mas nós cremos como verdade absoluta. Nós acreditamos na palavra, e o verdadeiro cristão não precisa da ciência para acreditar no que a Bíblia diz. Algumas pessoas dizem assim: agora eu creio porque a ciência disse isso. Não, então você não creu, porque você tem que crer na palavra de Deus sem a ciência. Agora, se a ciência comprovar alguma coisa que as Escrituras dizem, isso não vai fazer você aumentar a sua fé, você já tinha fé. Agora, se a ciência se opor a algum ensinamento das Escrituras, você também não vai entrar em dúvida, porque você acredita na palavra. Então nós vamos acompanhar agora as perguntas que Deus fez a Jó, e nós vamos, através dessas perguntas, ver, enxergar, e você vai enxergar comigo o mundo pré-adâmico, ou seja, o mundo antes de Adão. A primeira pergunta que Deus fez a Jó se encontra no versículo 4, na parte A do capítulo 38, que diz: olha só, onde estava tu, Jó, onde você estava quando eu fundava a terra? Jó, onde você estava há tantos bilhões de anos atrás? A ciência diz que a terra tem 4 bilhões e 600 milhões de anos. A ciência, teoria. Onde você estava quando eu fundava a terra? Veja, eu não estava refazendo a terra, eu estava criando a terra, a primeira terra. Veja, fundamento tem a ver com alicerce, com começo, com o princípio de uma obra. Você nunca começa uma obra do telhado, você sempre começa do fundamento, das bases, você cava as bases. Deus estava dizendo: onde você estava quando eu comecei, quando eu estava fundando a terra? Agora, essa pergunta pela ciência é uma pergunta feita que Deus fez isso há 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás. Diz a ciência também que o universo que nós vivemos tem 14 bilhões de anos. Agora, Deus estava fazendo pergunta de onde você estava, Jó, quando eu fundava a terra. Veja, quando a gente foi fazer igreja aqui, essa igreja, nós começamos do alicerce, do fundamento, e hoje ela está pronta, certo? Agora, digamos que daqui 20 anos nós vamos fazer uma reforma. Então nós não estamos fazendo de novo, nós estamos reformando o que está feito. Aqueles 6 dias Deus estava reformando uma coisa que estava feita, mas agora aqui Deus está falando da fundação, do começo de todas as coisas. E depois responde se tem inteligência. Gente, Jó, um homem limitado ao seu tempo, com toda a tecnologia que eles tinham naquele tempo, era impossível responder essa pergunta. E hoje, mesmo com toda a tecnologia, é impossível responder essa pergunta. Onde você estava? Bom, pela Bíblia nós diríamos assim, já que nós temos uma origem: onde eu estava quando Deus estava fundando a terra, quando Deus estava jogando o alicerce da terra? Bom, nós estávamos no próprio Deus. Essa seria a nossa resposta hoje. A nossa origem é Deus, nós estávamos dentro de Deus, nós como sopro, como espírito, estávamos dentro de Deus. Mas Jó, ele não soube responder essa pergunta, e talvez nós não teremos resposta para essa pergunta a não ser na eternidade.
mas o fato é que Deus está falando de uma terra antes de Adão. Agora no versículo 5, Deus fará novas perguntas para Jó, falando dessa terra original. Veja: quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Gente, lá em Gênesis, no capítulo 1, do versículo 3 em diante, até no começo do capítulo 2, Deus não está medindo nada. Deus está refazendo algo que estava destruído. Mas agora que Deus está fazendo uma pergunta da criação original, do mundo antes de Adão: quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Quem fez as medidas? Quem? Olha as perguntas. Agora, se fosse hoje, nós diríamos: bom, a terra ela tem 12.756 quilômetros de uma ponta a outra. 12.756 quilômetros de uma ponta a outra. Nós diríamos que a terra tem 510 milhões de área seca, sabe? Área seca é muita coisa. E na sua circunferência ela tem 40 mil quilômetros. Deus estava perguntando mais ou menos isso para Jó. Isso aqui são tudo teorias hoje, nada é exato, são todas teorias, essas respostas que hoje a ciência dá. Mas Deus está fazendo uma pergunta: quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou seja, o próprio Deus pôs as medidas juntamente com Jesus. Jesus que mediu, vai ter tantos quilômetros ou côvados, vai saber o linguajar da deidade, da trindade na criação. Agora o fato é que Deus está fazendo essa terra de maneira perfeita. Ou você já pensou se Deus fizesse assim: bom, vamos medir aqui a terra, vamos colocar as medidas, nós fizemos errado, aí depois em Gênesis 1, do 3 em diante, agora nós vamos consertar. Aquelas primeiras medidas estavam erradas e o alicerce foi colocado no lugar errado. Poxa, vamos consertar agora. Não, Deus fez medidas exatas, perfeitas. Aí nós podemos pensar assim também: vamos pensar assim, que Deus começou e Ele desistiu, igual às vezes a gente faz. A gente começa a construir uma casa, aí no meio do caminho falta o dinheiro, ou a gente desanima, e aí a gente para de fazer aquela casa fica um tempo parada ali, abandonada, o mato cresce, vira um caos. Você olha de fora, você fala: gente, essa casa está abandonada, ela foi começada, mas não foi terminada. Deus fez isso? Não. Quem lhe pôs as medidas, se você sabe? Perfeição. Deus está falando dessa primeira terra, não daquela terra, da segunda terra que era cheia de caos, inundada de águas. Deus está falando com Jó de coisas que era impossível responder e que hoje, ainda com toda a ciência que nós temos, só temos teorias para responder. E não para por aí. Versículo 6, Deus vai fazer novas perguntas. E olha só a pergunta que Deus faz: sobre que estão fundadas suas bases? A terra está em cima do quê? Poxa, a gente faz alguma coisa em cima da terra, em cima de uma rocha. A gente procura fazer algo sólido ali para que as paredes depois tenham continuidade, possam ter permanência, senão elas caem. Agora Deus está fazendo a pergunta: sobre que estão fundadas suas bases? Ou quem assentou sua pedra de esquina? Toda obra tem um começo. Antigamente se fazia uma obra e começava por uma grande pedra, e eles colocavam uma pedra e falavam: daqui nós vamos edificar toda a construção, e chamava a pedra de esquina. E Deus está fazendo essas perguntas para Jó: sobre que estão fundadas suas bases? As bases da terra estão alicerçadas aonde? Hoje os cientistas dizem que a gravidade está fazendo todas as coisas se manter no lugar que estão. A gravidade, a velocidade gravitacional, a força da gravidade. Nós sabemos que a gravidade é Jesus, é a pessoa de Jesus e a palavra de Jesus, porque tudo se sustenta pela pessoa dele,
pela palavra dele. A terra está alicerçada sobre o nada, nada, não tem colunas, não tem vigas segurando essa terra perfeita que Deus criou, mas ela está ali, perfeita. Veja o que diz Jó 26:7. Jó 26:7 vai falar assim: para nós o norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. A terra está suspensa sobre o nada, não tem nada segurando, não tem nada por baixo dela amparando, apenas a força invisível da gravidade, a força invisível de Jesus. Agora, quem assentou sua pedra de esquina? Veja, o Salmo 104:5 diz que Deus fez a terra e ela não vai vacilar, ela não vai sair vacilando, caindo, saindo da órbita. Não, Ele é perfeito, Ele fez algo perfeito. Ou seja, por isso é impossível dizer que aquela terra de Gênesis 1:3 é uma terra que Deus fez pela primeira vez. Não, aquela terra foi destruída. A primeira terra, Deus está ensinando aqui para Jó, que tem medidas, que tem pedra de esquina, que tem um começo, que ela está fundada sobre o nada. Agora veja, acompanha comigo o versículo 7, que diz assim, versículo 7, ele diz: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. Estrelas da alva, falando das estrelas, diz que há de 100 a 200 bilhões de estrelas. Agora, diz que quando Deus fez a terra, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, as estrelas tinham uma voz e cantavam, portanto as estrelas já estavam prontas. O céu já estava feito quando essa primeira terra aqui perfeita, que foi feita perfeita, com medidas exatas e perfeitas, quando essa terra perfeita foi criada, as estrelas cantaram, as estrelas se alegraram, as estrelas ficaram felizes, diz aqui. Ou seja, Deus já havia feito as estrelas também. Ora, portanto as estrelas não foram criadas, o sol, a lua, de acordo com essa teoria, ela não foi criada ali nos 6 dias, mas ela foi criada antes, perfeitas. E agora o versículo final aqui, o versículo 7 diz assim: e todos os filhos de Deus se jubilavam. Vejam, filhos de Deus se jubilavam. Agora, os anjos são chamados de filhos de Deus, e os anjos de Deus, quando viram a primeira terra, eles jubilaram. Agora pensa comigo, você acha que alguém vai jubilar de um lugar que está caído, que está destruído, que está sem forma, que está vazio, que tem trevas, que está sobre águas, e aí os anjos vão olhar e vão bater palma e vão dizer: poxa, espetacular? Não, eles jubilaram porque a terra original, a primeira terra, antes de ser destruída, era perfeita, era maravilhosa. Agora veja que em Gênesis 6, 1 e 2 está usando essa expressão filhos de Deus. Jó 1:6, que os filhos de Deus iam até o Senhor. Jó 2:1, os filhos de Deus iam fazer culto ao Senhor. Está falando aqui dos anjos, expressões que todas essas expressões são escritas por Moisés. Moisés quem escreve. E agora aqui no versículo 7 de Jó 38 diz que os filhos de Deus, que são os anjos, eles jubilavam quando essa primeira terra, terra pré-adâmica, foi criada, porque ela foi criada perfeita, com um organismo perfeito, tudo funcionando para ter vida, para seres viverem ali.